Olá pessoal, eu sou Arthur Spirandelli, esse é mais um resumo da semana aqui com a Aquavero. A gente vai finalizar esse mês de outubro, mas especificamente a gente vai falar sobre esta última semana do mês de outubro, uma semana novamente com bastante volatilidade, com bastante incertezas, com bastante quedas, uma semana novamente bastante negativa aqui para o nosso mercado. O intuito desse programa aqui você já sabe, a gente fazer esse compilado, a gente contar essas principais histórias, os principais indicadores que foram divulgados nessa última semana e fazer as nossas projeções do que vai acontecer na próxima semana. Quais são os principais indicadores, o que a gente vai olhar. Durante esta próxima semana, a gente vai divulgar também o nosso panorama, o panorama e projeções, que conta o mês inteiro. Então, no Panorama e Projeções, que deve sair na quarta ou na quinta-feira, a gente vai contar para você tudo o que aconteceu no mês de outubro inteiro, os principais pontos daquele mês e o que olhar para frente neste mês de novembro, que se inicia amanhã. Nesta semana, como eu falei, mais uma semana bastante dura para o nosso mercado brasileiro e o nosso índice Bovespa, o principal índice teórico de ações aqui do Brasil, recuou mais 2,63%, mesmo depois de todas essas quedas recentes que a gente vem enfrentando. Lembrando que nós vimos essa bolsa ao longo deste ano de 2021 quebrar um recorde, bater os 130 mil pontos e de lá para cá a gente vem enxergando um recuo bastante acentuado e agora mais um recuo de 2,63% nessa última semana, voltando lá para os 103.500 pontos. Esse é o pior fechamento do ano, pior patamar de fechamento do ano, pior patamar de fechamento em 11 meses, desde o final do ano passado. E com tudo isso, a nossa Bolsa Brasileira, o nosso índice Bovespa recua agora 13%. Ou seja, nesse ano de 2021, a nossa Bolsa recua, descola bastante das principais bolsas do mundo e recua 13%, voltando lá para os 103 mil pontos. Por outro lado, o dólar naturalmente esticou, andou bastante com todos esses swings que a gente vem vivendo nos últimos 3 meses, principalmente. Esse dólar que chegou novamente próximo dos 5,80, que foi o pior patamar desde que começou a pandemia, e nessa semana ele teve um leve recuo. Depois de todas essas altas, o dólar se acalmou um pouco, teve uma leve queda de 0,35%, mas ainda fica lá no patamar de R$ 5,64, um patamar bastante acentuado, ainda um câmbio muito depreciado aqui, o nosso real voltando a ser uma das piores moedas em emergentes no ano de 2021. A moeda americana, o dólar, no ano contra o real, ele sobe 8,53% e mostra a questão da importância da proteção cambial também. A curva de juros, que virou um estresse muito grande, que enxergou um estresse muito grande com tudo que aconteceu, com todos esses riscos fiscais, e vértices intermediários começaram a saltar muito. Inclusive, hoje nós temos vértices intermediários com patamares maiores do que vértices mais longos, fazendo uma figura bastante estressada realmente dessa curva de juros. O vértice lá de janeiro de 31, que a gente sempre comenta, que é um vértice muito importante para os mercados, ele segue avançando, apresentou uma alta de 27 bips nessa última semana e chegou lá no patamar dos 12,3%. Lembrando que nós já vimos essa curva de juros a 9, a 10, a 11, estressou mais para o 12, chegou no patamar de 13 e volta agora para um patamar de 12,3% lá naquele vértice, mais toda a curva de juros estressada, e essa semana se estressou bastante também antes da reunião do Copom, antes de se definir os juros aqui no Brasil, que nós vamos comentar sobre isso também. E para finalizar, olhando para as bolsas lá de fora, elas não enxergam esses riscos que estão acontecendo por aqui, não passam por essas volatilidades com a nossa crise fiscal por aqui, e voltaram a renovar máximas históricas. O S&P 500 ele sobe agora mais de 23% no ano de 2021, e o Nasdaq, dois dos principais índices de ações das bolsas americanas, o Nasdaq subindo mais de 20%, ambos batendo recordes históricos, batendo suas máximas históricas, e mostrando que a Bolsa dos Estados Unidos segue sendo uma bolsa de diversas oportunidades muito atraentes por lá, apesar de alguns dados abaixo das expectativas que a gente vai comentar também. Então, sem mais delongas, para a gente entrar aqui no panorama, entender o que aconteceu de fato nessa última semana, o principal dado da semana que o mercado global estava mais esperando eram os dados de inflação lá nos Estados Unidos, para a gente entender como está essa aceleração de preços mundo afora.
Uma das métricas que são utilizadas é o PCE. O PCE é o deflator de despesas de consumo pessoal. Então, ele avalia esse avanço dos preços de consumo pessoal lá dos Estados Unidos. É a métrica preferida utilizada pelo Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos. E essa divulgação do último mês, do mês de setembro, ela veio em linha com as expectativas, que era de 0,3%. O núcleo do PCE, que exclui alguns itens mais voláteis, como combustíveis, etc., ele subiu 0,2%, também em linha com as expectativas. Nas últimas divulgações, nós vimos um PCE acima das expectativas, marginalmente, né, 0,4%, enfim, mas acima das expectativas, e começou a trazer preocupações para o mercado global, de uma possível alta dos juros nos Estados Unidos antes do previsto, de um possível início de redução de estímulos também diferente do que se imaginava. Dessa vez a inflação bastante em linha com a expectativa, mostrando que sim, ela tem tendência de ser mais transitória, que ela tem muito a ver com combustíveis, tem muito a ver com toda a questão da cadeia de suprimentos, trazendo certo alívio para o mercado com essa divulgação. O aumento dos preços de energia no âmbito global e as disfunções nas cadeias produtivas, como eu falei, elas devem seguir pressionando os preços pelos próximos meses. Outro indicador que era muito aguardado lá nos Estados Unidos era o PIB, né, para a gente avaliar a atividade, o crescimento da economia dos Estados Unidos. A gente teve esse PIB do terceiro trimestre de 2021, então esse PIB dos 9 primeiros meses do ano, e ele veio com um resultado de 2%, um crescimento de 2% naquele período, que é um crescimento interessante, mas abaixo das expectativas dos economistas, que era de 2,7%. Então, mostrando dificuldade na atividade, no crescimento, também lá nos Estados Unidos. Isso, tanto aumento de preços quanto dificuldade na atividade, no crescimento, tem sido problemas mundo afora. Os países estão enfrentando isso, não só emergentes, como desenvolvidos também. Nos Estados Unidos não se foge aqui dessa regra. Houve uma desaceleração comparada ao segundo trimestre, então o segundo trimestre foi mais forte que esse terceiro tri, e naquela ocasião o PIB tinha avançado 6,7%. E por outro lado, apesar desse PIB mais contido, nós temos aquele relatório de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que é semanal, Jobless Claims. Ele mostra sempre uma semana anterior. Então nós tivemos os dados até a semana fechada ali em 23 de outubro, que mostraram 281 mil pedidos de seguro-desemprego. Isso foi abaixo do previsto, veio melhor do que as expectativas, então mostra um possível sinal ali de uma recuperação no mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente vai aguardar também relatório de payroll para ter certeza, para entender como está de fato a geração de empregos por lá, mas é um dado bastante importante. A questão dos empregos nos Estados Unidos destrava uma série de interpretações aqui, porque se o mercado de trabalho por lá começar de fato a andar, isso tem consequências no consumo, na atividade, na produção, no crescimento econômico, não só lá, como no mundo como um todo. E lá eles estão enfrentando uma dificuldade peculiar, bastante diferente, muito difícil da gente imaginar isso por aqui, que lá está faltando mão de obra, eles não estão conseguindo contratar da forma que gostariam. Aí estão, né, o mercado está tentando descobrir novas maneiras de buscar esses profissionais por lá. Os índices acionários, como a gente comentou, essas bolsas americanas, elas fecharam novamente perto dessas máximas históricas lá na sexta-feira, apesar de alguns balanços de umas big techs, que são aquelas grandes empresas de tecnologia no mundo, como a Apple e a Amazon, elas terem divulgado os resultados trimestrais abaixo das expectativas, decepcionaram bastante. As empresas listadas em bolsa normalmente fazem essas divulgações trimestrais do seu balanço de resultados, e essas big techs, elas mostraram alguns resultados abaixo das expectativas, mostrando um trimestre de dificuldade por lá também. Principalmente, elas foram afetadas pelos custos mais altos, né, com essa cadeia produtiva, e problemas nessa cadeia de suprimento como um todo. Isso impacta as vendas, o preço que ela consegue levar para o mercado, assim como, né, todo o restante do mundo. Até o momento, no agregado, mais de 80% das companhias surpreenderam as expectativas,
com lucros em 17% em média acima do esperado, então mostrando uma temporada de resultados surpreendente, apesar das Big Techs aqui mostrando algumas dificuldades, uma temporada de resultados do terceiro trimestre de 2021 muito surpreendente nos Estados Unidos, mostrando dados muito consistentes, empresas indo muito bem lá nos Estados Unidos. As bolsas americanas, como a gente está falando aqui, elas também foram ajudadas pela apresentação feita pelo presidente Joe Biden de um novo esboço do plano da família americana, com um valor de 1,75 trilhão de dólares, na expectativa de unir as diferentes alas do Partido Democrata e destravar aqui uma agenda econômica. Apesar de ter sido bem recebida, né, com um tom bastante positivo pelo mercado, o projeto ainda vai ter que ser negociado. Discute-se bastante isso no mercado, se existe de fato essa necessidade de mais uma injeção, de mais um auxílio, dessa vez um pouco mais focado em infraestrutura. Esse excesso de liquidez já vem mostrando as suas garras também mundo afora, com inflação, com esse choque agora da demanda, né, nesse pós-pandemia, que a gente pode dizer. E são cenas para a gente acompanhar nos próximos capítulos. É um pacote que já vem sendo conversado desde o começo do ano, que já mudou de cara várias vezes, que nasceu com uma proposta de 3 trilhões, enfim. Nós seguiremos acompanhando para entender se isso de fato vem para a realidade, vem à tona. Na Europa, o Banco Central Europeu, o BCE, manteve suas taxas de juros de referência inalteradas, isso era amplamente esperado pelo mercado, ninguém esperava uma mudança de direção lá na Europa. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, ela reforçou a avaliação de que a inflação mais alta, ela tende a ser transitória por conta dessa alta dos custos de produção, trouxe um tom bastante positivo, bastante pacificador por lá, mostrou essa importância do bloco. Grande parte desses líderes estão em encontro agora do G20 lá na Itália. E na Alemanha, o índice de sentimento econômico, o IFO, caiu para 97,7 pontos em outubro, de 98,9 em setembro, mostrando aí também essas dificuldades que estão acontecendo na Alemanha. A Alemanha sendo um centro aqui de atenções bastante relevante, com mudanças políticas, com dificuldades na produção, no crescimento. E também seguiremos acompanhando a Europa para te manter informado. E por fim, levando lá para a Ásia, a China informou novos relatos de contaminação da Covid-19, fizeram lockdowns em algumas regiões lá do país, tiveram fechamento de alguns locais turísticos e restrições de viagens, trazendo de novo essa preocupação por lá. Eles são bastante incisivos quando fazem qualquer tipo de restrição, eles fazem com bastante velocidade, com bastante pressa, fecham o mais rápido possível. Isso pode ter efeitos na economia do país, obviamente todo tipo de fechamento pode causar efeitos aqui na demanda, no consumo, enfim. E lá já apresentam-se sinais de desaceleração. A China já vem uma desaceleração bastante importante, uma desaceleração no ritmo de crescimento, de produção, de vendas, etc. Isso tem impactado o mercado como um todo. Eles são, a China é um dos grandes importadores de commodities do mundo, uma das grandes exportadoras de produtos do mundo, e é muito importante avaliar de perto todo o cenário por lá. Ainda por lá, tivemos também os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, que indicaram uma alta de 16,3% no lucro industrial do país em setembro, na comparação anual. Depois que a gente fez essa volta, passamos lá Estados Unidos, Europa e Ásia, a gente volta aqui para o Brasil para comentar o cenário doméstico, que, como você já sabe, não está nada fácil. A gente tem enfrentado 2-3 meses de bastante ruído. Acho que a gente nem pode mais chamar de ruído, mas um barulho muito grande em Brasília, com tudo que a gente tem vivido novamente no âmbito fiscal. Mas antes da gente chegar nos pontos de Brasília, alguns indicadores muito importantes foram divulgados nessa semana. A principal notícia era o mercado aguardando a decisão de juros no Brasil, com a crescente expectativa de que o Copom deveria fazer pelo menos um ajuste de 1,5 ponto percentual na Selic. Lembrando que tivemos a Selic lá no menor patamar histórico do Brasil, essa Selic que recuou dos 14% lá de 2015, 2016, até uns 2% que a gente viu no menor patamar histórico, e ela vem subindo, começou com um ritmo um pouco menor. A ideia era se manter em um ritmo de crescimento de 1%, cerca de 1%, mas com tudo que a gente viu de inflação,
e de ruídos políticos, o mercado já precificava uma alta de pelo menos 1,5% nessa última reunião, que ocorreu entre terça e quarta-feira dessa última semana. Na quarta-feira, nós tivemos, de fato, a divulgação e o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu por unanimidade elevar a taxa Selic em 1,5 ponto percentual, como era a expectativa do mercado, levando a Selic, que estava ali no patamar de 6,25%, para 7,75% ao ano a partir de agora. Lembrando que nós só temos agora mais uma reunião do Copom até o final do ano. Então, só temos mais uma reunião que ocorre em dezembro para a gente determinar o juro final do ano de 2021 aqui no Brasil. Essa foi a sexta alta consecutiva, saindo lá dos 2% até agora, no 7,75%, e não deve parar por aí. O mercado espera ainda altas para um patamar de juros próximo dos 9%, acima dos 9%, e algumas pessoas já começam a falar em uma necessidade de juros de 2 dígitos novamente, pelo menos por um certo período no ano que vem. Esse é o maior patamar de juros que a gente tem aqui no Brasil desde setembro de 2017. O CDI, com isso, vai ali para 7,65%. Outro dado importante foi a inflação. Nós tivemos o IPCA 15, que é a inflação dos 15, né, até o 15º dia do mês, então ela mede do 15º dia de um mês para o 15º dia do outro mês. A gente pode entender como uma proxy da inflação que vai ser divulgada no final do mês. E esse IPCA 15, essa prévia da inflação, ela avançou 1,2% em relação a setembro. Essa foi a maior variação desde 1995, lá no início do Plano Real, e acima do que os economistas esperavam também, mostrando uma inflação bastante dura, já acima dos 2 dígitos, e vindo com bastante força, principalmente em combustíveis, alimentos, etc. Após a divulgação desse dado, diversas instituições financeiras revisaram suas projeções para a inflação neste ano e no próximo ano também. Lembrando que o Boletim Focus já vê essa alta da inflação sendo revisada há muitas semanas, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. E a gente deve continuar vendo essas projeções ainda mais altas com tudo que a gente tem vivido por aqui, câmbio alto, enfim. Levando para Brasília, né, de fato, ali para o radar político, as incertezas fiscais permanecem e eu acho que elas acabam, de fato, aumentando, né? As incertezas, elas, ao invés de diminuírem, elas vêm aumentando nessas últimas semanas. Na quarta-feira, a bancada do MDB na Câmara decidiu que iria obstruir a votação da PEC dos precatórios. Isso estava marcado para essa semana, foi adiado algumas vezes. E essa proposta de emenda à Constituição, ela prevê que o governo pague apenas uma parte das dívidas judiciais, que são esses precatórios, do ano que vem, abrindo espaço no orçamento para outras despesas, como o Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família, ou seja, nessa PEC nós deixaríamos de pagar parte da dívida que o governo tem para usar esse recurso para fazer auxílios à população, através desse novo modelo que seria um Auxílio Brasil, um Bolsa Família 2.0. O presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, ele disse que poderá invocar um normativo para que o assunto vá direto ao plenário do Senado, que ele passe, né, ele pule a Câmara e vá direto para o Senado para ser discutido. Na sexta-feira, o Esteves Conalgo, que é o novo secretário de Tesouro e Orçamento, disse em uma entrevista coletiva que o Ministério da Economia não trabalha com outra opção, além da PEC dos precatórios, para abrir espaço no orçamento e acomodar o Auxílio Brasil. O Ministério projetou também que a aprovação da PEC dos precatórios abriria espaço para despesas discricionárias de 91,6 bilhões de reais em 2022, caso ela seja aprovada pelo Congresso, e traz essa pressão adicional de que não teria outra forma de colocar o Auxílio Brasil de pé. O relator do Auxílio Brasil, que é o Marcelo Aro, ele diz que pretende adotar um valor adicional de 50% do benefício para aqueles que conseguirem emprego com carteira assinada ou outro tipo de vínculo formal, e também pretende aumentar as premissas de pobreza de R$ 178 para R$ 210 e de extrema pobreza de R$ 89 para R$ 105. Isso poderia implicar na extensão do programa a mais beneficiários, além dos 17 milhões previstos pelo governo inicialmente nesse projeto. Ainda não há cálculos que mostrem a viabilidade da proposta.
E ainda em Brasil, mas levando agora para empresas, uma das empresas que mais está nos holofotes recentemente é a Petrobras, e notícias relacionadas à empresa, que é uma das nossas principais blue chips, uma das principais empresas, né, que tem o maior peso no nosso índice Bovespa, elas também trouxeram bastante oscilação aos negócios. O presidente da companhia, que é o general Silvio Luna, ele afirmou que o Congresso estaria estudando soluções com o governo para resolver a questão da alta dos combustíveis, trouxe uma certa preocupação aqui com como isso poderia ser desenhado. O governo começa a falar sobre uma possível privatização, venda de uma parte da empresa, utilização de parte dos lucros para auxílios, enfim. Toda a questão envolvendo a Petrobras ainda terá bastante repercussão, tanto com o preço dos combustíveis, que sofreu uma alta nessa última semana novamente, quanto também com a questão da privatização, da utilização dos recursos da Petrobras pelo governo. Agora, depois, né, disso tudo, depois de uma semana tão conturbada, para essa próxima semana a gente pode esperar uma semana ainda também bastante volátil, mas com um pregão a menos. Isso pode ser um sinal de uma semana um pouco mais tranquila ou uma semana com mais volatilidade ainda nos dias úteis. Na terça-feira não temos negociações na B3, a bolsa não funciona aqui no Brasil, mas vai continuar aberta lá fora. E olhando lá para fora, o destaque para a semana vai ser a decisão de juros do Comitê de Política Monetária americano, FONC, vai decidir, né, como que serão os juros por lá nesse próximo período. Ninguém espera nenhuma mudança por enquanto, espera-se que mantenha-se os juros por lá na banda de 0 a 0,25 e que eles só mexam nos juros no ano que vem, né, meados do ano que vem. Mas também a gente pode ter um possível anúncio oficial do calendário para redução do programa de estímulos de ativos mensais, que é esse tapering que a gente vem discutindo há tanto tempo. Espera-se que, de fato, ele comece a acontecer agora no mês de novembro. Também nos Estados Unidos, relatório de empregos privados, o ADP, vai ser divulgado. Teremos folha de pagamento não agrícola, payroll, e além disso a gente tem índices como o ISM dos Estados Unidos, olhando para a indústria, PMIs da China e da zona do euro, muito importante, PMIs das duas regiões, e também teremos dados do setor externo da China. Esses serão os principais termômetros da atividade econômica global. Trazendo aqui para o Brasil, a gente tem destaque para o andamento da PEC dos precatórios no Congresso. Vamos ver se de fato essa semana esse assunto é resolvido, é definido. E na seara de indicadores a gente tem balança comercial mensal, índice de commodities do Banco Central e produção industrial do mês de setembro. Além da ata da última reunião do Copom, a gente vai entender de fato como foi discutido, o que foi discutido pelo Banco Central. Então temos commodities, temos produção industrial, uma semana bastante importante aqui no radar do Brasil também. E você não precisa esperar o nosso próximo resumo semanal para acompanhar o que está acontecendo. Todos os dias nós estamos em todas as redes sociais para te manter atualizado, para te manter muito próximo aqui da Aquavero. Estamos no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. Em cada um dos canais nós temos uma atuação diferente. Para quem gosta de acompanhar mais em tempo real, o nosso Telegram é o melhor caminho. Para quem gosta de notícias mais, né, com conteúdos mais longos, mais abrangentes, você pode consultar o nosso canal no Instagram. Para quem gosta de consumir conteúdo de vídeo, de streaming, de podcasts, utilize o nosso YouTube e os nossos podcasts para ficarem por dentro de tudo. Amanhã de manhã a gente já se vê novamente para passar os principais pontos do dia através do nosso Manhã no Mercado. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.